Então, vamos dar início à nossa série de webinários da iSpring. Aqui com vocês, eu, Simone, gerente de Relações e Marketing da iSpring aqui no Brasil. Falando um pouco sobre a iSpring, a nossa empresa tem mais de 23 anos no mercado. Nós somos pioneiros quando o assunto é educação corporativa. Trabalhamos com duas frentes. Uma ferramenta de autoria, que é o iSpring Suite Max, onde você cria os seus cursos, e também o nosso ambiente de AVA, que é o Spring Learning, da nossa Universidade Corporativa, LMS. Hoje, como eu comentei no início, a gente vai falar sobre uma retrospectiva de tudo que aconteceu em 2024. Temos um time de peso, Pedro, a Aline e o Thiago, que vão contar para vocês sobre as tendências, insights, tudo com foco em educação corporativa e design instrucional para 2025. Falar um pouquinho do Pedro, vou apresentar ele, fico com muito carinho. O Pedro, além do nosso embaixador, ele é um estrategista em aprendizagem, tem mais de 20 anos de experiência, então ele dispensa aí apresentações. O foco dele é a experiência em educação corporativa, atuando em diversos projetos de todos os tipos de níveis de ensino. Então, ele é nosso especialista de projeto em educação à distância, principalmente quando o assunto é design instrucional. Ela agora, maravilhosa, Aline Penha, também uma especialista em gestão de desenvolvimento e soluções educacionais. Tem mais de 24 anos de experiência e durante toda a trajetória da Aline, ela contribuiu com empresas de diversos nichos de segmento, desenvolvendo várias estratégias, principalmente com foco em e-learning. Então, ela vai ajudar a gente aqui, principalmente com os insights. E agora também aqui, a gente tem o Thiago, desculpa que pulou aqui meu slide, deixa eu voltar aqui no Thiago. E ele é o nosso especialista, nosso gerente de projetos aqui da iSpring. Então, ele é o cara que ele vai contar sobre todos os insights, principalmente quando o assunto é o iSpring Learn e o iSpring Suite. Bora então, pessoal, vamos começar? Vamos sim, Simone. Muito bom. Gente, primeiro, bom dia, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite da Spring. Pedro, uma delícia falar com você, Thiago também. É super bacana a gente parar esse momento aqui e falar, ver o que aconteceu esse ano, né? Então, eu vou falar um pouco sobre aonde eu mais atuei, que foi juntamente com os de inteligência artificial, e o que esse panorama, né, esse advento aí dessa tecnologia disponível para os profissionais que desenvolvem treinamento, como é que foi esse ano, né, com a introdução dessa inteligência artificial nos ajudando, Spring também atualizando sua plataforma, colocando inteligência artificial para usar. Então, eu acho que é um grande momento que a gente tem que pensar assim, como é que foi essa jornada, o que nos facilitou e o que não. Então, eu trouxe, assim, muito de alguns elementos, assim, de como que a gente trabalhava até o final de 2023 e tudo que foi trazido para a gente agora em 2024. E olhando um pouco que eu trouxe, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, um pouco do que espera de nós, né, a partir de 2025. Quais as grandes habilidades que a gente que desenvolve soluções educacionais, a gente precisa desenvolver para frente. Então, assim, basicamente, eu trouxe assim. Eu gosto muito de trazer uma analogia para as pessoas que eu ensino sobre inteligência artificial, que assim a tecnologia ela veio mesmo para nos ajudar, mas de forma alguma para nos substituir. O profissional ele precisa ter na sua bagagem todo um repertório, né, da forma com que ele fazia. Um pouco dessa imagem traz isso daqui, olha. Como é que você começa? Como é que você mergulha num projeto novo, né? O primeiro passo de um design de aprendizagem é olhar para as pessoas, é olhar para esse indivíduo em vários contextos, ele como pessoa, ele como colaborador, funcionário, a cultura de aprendizagem que tem dentro dessa organização
E assim, como é que isso está para ele? Está a favor ou está contra? E a gente mede isso através de um grande diagnóstico. Então, tudo que eu fazia antes, Simone, Pedro, acho que o Pedro vai, né, contribuir aí também, a gente passava por esse percurso aqui, né? A gente, vamos precisar conversar com o presidente para a gente entender qual é a melhor estratégia, aonde que essa empresa quer chegar, por que que a gente vai trabalhar essa solução educacional, vamos fazer um focus grupo, vamos chegar em campo, vamos acompanhar as pessoas em campo. Tudo isso era feito antes da inteligência artificial e ela permanece, né? E agora, com a inteligência artificial, que a gente tem um recurso a mais para nos ajudar a consolidar dados, fazer pesquisa qualitativa, nos ajudar a preparar toda esse questionário, esse aprofundamento que a gente faz em relação ao nosso cliente, né? O objetivo, a chegada do grande mestre, que é o objetivo de aprendizagem, como é que ele está ligado com a organização e com o planejamento estratégico. Então, um pouco disso, né, que eu quero trazer, que é esse antes, esse durante e esse pós. Então, eu gosto muito de falar sobre a tecnologia como meio mesmo. Ela continua aqui no lugar dela, que é o meio, mas nos ajudando a ser mais produtivos e entregar com mais qualidade também. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Passa para mim, Simone, por favor, o próximo slide. Né? Então, assim, é fundamental que a persona, né, que essa integração com a IA, para a gente chegar nessa eficiência aprimorada, que essa persona cada vez mais ela esteja cuidadosamente detalhada e que a gente atenda as necessidades, tanto desses contextos que eu trouxe, né, da organização do indivíduo, como que a gente fomenta a cultura de aprendizagem, a gente tem falado muito em cultura de aprendizagem, mantém-se a necessidade de protagonismo, né? Assim, quando a gente fala de cultura de aprendizagem, a gente está falando muito nesse viés, assim, como que as pessoas ensinam outras pessoas dentro das organizações. E não precisa ser da área de treinamento para você ter uma cultura de aprendizagem, para você ensinar o colega. Você precisa ter essa intencionalidade, essa disponibilidade, e as organizações precisam ser um campo bem minado para isso, né? Para que seja fomentado essa forma de aprender. Porque ontem eu assisti numa série, achei tão bonito falar assim, tudo é escola. Teve uma frase assim de impacto. Tudo é escola. A gente aprende o tempo todo alguma coisa. Então, se a gente fomenta uma cultura de aprendizagem também, eu acho que isso é essencial. E aí, vocês me contem aqui como é que está, né? Assim, os participantes, se vocês têm percebido esse movimento, né? Esse uso de inteligência artificial, como é que está as organizações, se vocês têm percebido essas demandas também que a gente vem tendo aqui. E eu trouxe um próximo slide, eu mostro um pouco, né, dessa revolução, além do diagnóstico, no movimento de criação de soluções. Você passa para mim, Simone, por favor, o próximo slide? Que quando a gente vai desenhar uma solução, né, é um momento que a gente está olhando para a definição de métodos e estratégias, a gente já vai identificar que conteúdo que eu vou escolher para atender aquele objetivo de aprendizagem, para trabalhar aquela persona, para trabalhar aquela cultura de aprendizagem, aquele objetivo organizacional, e vou começar a usar esses recursos, né? E aqui a gente traz muito essa perspectiva do e-learning, como que a gente engaja esses participantes. E aí acho que é esse boom dessas ferramentas, a própria Spring, né, trazendo tanta inovação aí no seu roadmap. Eu trouxe aqui algumas ferramentas, você passa para mim para o próximo? Que é essa quantidade, né? Quando a gente olha, isso aqui só tem uma curadoria bem pequenininha, assim, de falar, poxa, esses daqui foram os melhores que foram selecionados, já tem coisa nova aí, muito bacana. E como que isso pode nos ajudar a entregar essa com qualidade, né? Então, eu trouxe a Spring aqui com toda a sua disponibilidade de interação,
a gente fazer a introdução de gamificação naquele momento exato, mapeando essa persona, entendendo que esse é o melhor formato, outras ferramentas de pesquisa, de desenvolvimento de vídeo, podcast, e tudo isso a gente consegue integrar aqui também no Spring. Então, isso que é legal, porque a gente vai lá, a gente faz uma combinação de várias ferramentas e traz isso daqui para uma solução que vai só contribuir para aquilo que a gente tem, que é a nossa melhor entrega. E aí, no próximo slide, eu quero contar para vocês, eu acompanho uma doutora, especialista em design instrucional, chama doutora Filipa. Passa para mim o próximo slide, por Aline, favor, Sim. Aline, antes da gente passar para o próximo slide, a gente aproveitar que a gente tem nosso Sim. especialista ali, que é o Thiago, que é o nosso gerente de produtos, e algo muito legal que você falou, que a gente traz bastante insight, principalmente quando a gente está usando a inteligência artificial. E hoje, a Ispring em si, ela desenvolveu o Page. Então, talvez poucas pessoas saibam, que estejam presentes aqui, conhecem, mas o Page, ele é uma ferramenta em nuvem e que ele dispõe do uso da inteligência para ajudar cada vez mais a aprimorar os cursos que a gente está fazendo, aperfeiçoando. Eu perguntei para o pessoal aqui, se eles quiserem interagir, se eles usam alguma ferramenta com inteligência artificial para construir. E se o Thiago, ele pode, só antes a gente passar para esse slide, só dar uma palhinha para a gente ali, o que é o Page, o que ele faz ali, só para as pessoas entenderem o melhor e ficarem pensando e depois fazer o teste gratuito lá e se apaixonar pelo Page também, assim como o Switch. Conta pra gente, Oi, gente, Thiago. bom dia. Bom dia, eu sou o Thiago, especialista de produtos aqui da Spring, tá? Bom dia, Pedro, bom dia, Simone, bom dia, Aline, prazer estar aqui com vocês. E como a Simone falou, né, como a Aline falou, a importância da inteligência artificial, e aqui na Spring a gente tem essa questão de conseguir otimizar esse trabalho para vocês. A gente quer sempre deixar e entender que vocês conhecem para quem que vocês vão dar esse treinamento, os funcionários de vocês, e com esse conhecimento vocês conseguem auxiliar a inteligência artificial para otimizar isso, para colocar um resultado mais profissional, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Bom, o Thiago vai mostrar para a gente rapidinho aqui sobre o Page. É bom que a gente pega as pessoas de surpresa e aí ele já mostra ali e vocês entendem, porque faz muito sentido com isso que a Aline trouxe. Porque hoje em dia a gente tem que usar e abusar das ferramentas de tecnologia que a gente tem para o nosso auxílio. Você consegue ver minha tela já, Simone? Sim. Tá, perfeito. Então, só para vocês entenderem, aqui a gente está em uma ferramenta de Page, a gente consegue criar conteúdos inteiramente aqui no Page, inteiramente em uma página. Então, a gente consegue desde um conteúdo mais breve, alguma coisa só informativo, a criar quizzes, criar realmente informações complexas, algumas interatividades, tudo aqui em nuvem, tá? Então, por exemplo, só para a gente usar aqui nesse nosso exemplo, eu vou colocar um título qualquer aqui. Então, digamos que o nosso conteúdo vai ser sobre alimentação saudável. E o que a gente consegue fazer a partir da inteligência artificial direto aqui na nuvem? Eu consigo solicitar algumas coisas para a inteligência artificial me auxiliar no desenvolvimento desse conteúdo. Lembrando que eu posso ter um conteúdo do zero, que eu estou desenvolvendo do zero, ou eu posso já ter um material que já está desenvolvido ali na minha empresa e reciclar ele. Como? Pedindo auxílio da inteligência artificial, otimizando os textos. Então, só para vocês entenderem, eu clico aqui em qualquer lugar da página, clico em espaço e aqui eu já estou falando com a inteligência artificial. Então, o que eu vou pedir para ela? Para me gerar um conteúdo a partir do meu título. Então, gere. Então, eu só pedi para ela gerar um texto a partir ali do título que eu coloquei e pronto, ela já vai começar a gerar conteúdos a partir desse título. Lembrando que aqui eu só utilizei um título. Eu poderia pegar um texto e pedir para ela analisar. Enfim, a gente poderia explorar isso aqui de várias outras formas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ela gerou o conteúdo, eu já clico aqui em adicionar e já tenho aqui total liberdade para manipular esse conteúdo com as ferramentas que a gente já tem aqui do Page. Então, eu posso colocar um cabeçalho, eu posso colocar uma citação, a gente já pode adicionar uma imagem bem legal aqui no nosso material e a gente já vai começar a ver que o nosso page ele vai tomando corpo, mas a gente consegue ir além disso, tá? Até aqui eu mostrei para vocês como que a gente consegue
com a ajuda da inteligência artificial, né, fazer a criação de textos e conteúdos. E agora também eu vou mostrar como que a gente consegue desenvolver esses materiais que, por exemplo, a gente já tenha. Então, vamos supor aí um cenário onde a gente já tem algum material na nossa empresa, algum treinamento que a gente já tem, e a gente quer reciclar esse material. Eu venho aqui na ferramenta de quiz e eu vou pedir para a inteligência artificial gerar perguntas a partir disso. Então, ela vai ler o conteúdo que eu gerei até o momento no Page, ela vai me pedir aonde que eu quero que seja gerada essas perguntas. Então, a partir do que vai ser gerada essa pergunta? Eu vou marcar aqui o capítulo e vou clicar em continuar. E pronto, ela vai ler o conteúdo que está gerado e vai automaticamente criar perguntas. Isso ajuda a gente justamente na questão de eu já posso ter materiais, eu posso reciclar esses materiais. Eu posso ter ali materiais de desenvolvimento e simplesmente vou pedir para a inteligência artificial estudar esse texto e gerar perguntas automaticamente, já com correção automática, já com as respostas certas, tudo pronto para você utilizar na sua ferramenta. Então, ajuda muito a gente conseguir ganhar tempo e desenvolver esses materiais com a inteligência artificial, tá? Lembrando que a gente segue à disposição de vocês, então qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente pelo telefone, entrar em contato pelo chat e a gente se aprofunda um pouco mais no que a gente tem para mostrar aqui para vocês sobre as nossas ferramentas. Não só sobre o Page, mas também sobre o Suite ou sobre o Learn, tá bom? Ótimo, viu? É só uma palhinha mesmo, ó. O Anderson está perguntando, ó, Thiago, já surgiu perguntas assim que a gente gosta. O Anderson está perguntando se no Page ele consegue utilizar materiais que foram gravados com vídeo. Sim, né? Sim, gente, a gente consegue implementar várias coisas nesse conteúdo em Page que a gente coloca. A diferença é que o Suite é a nossa ferramenta de criação de conteúdos mais poderosa, então ela é basicamente limitada. O Page, por ele ficar em nuvem e é uma página, ele tem, por exemplo, limitação no tamanho do vídeo, então ele vai ter essas pequenas alterações por conta do formato do conteúdo que fica em Page, tá? Então essa que é a diferença. Mas a gente consegue sim colocar imagens, colocar vídeos, só que eles têm uma limitação, tá? Essa que é a diferença. E como é legal, né? Assim, complementando, assim, porque você pode usar o Page e usar o Suite, né? Você pode fazer as duas Exatamente, coisas. exatamente. Essa que eu acho que é a grande oportunidade, assim, quando eu mostro todas essas ferramentas, é essa combinação. Quando você pega o Suite e você embeda um vídeo que você fez, às vezes, numa outra ferramenta, um podcast, acho que essa é a grande sacada. E daí, olha só, eu trouxe para vocês uma curiosidade, acho que, assim, tem até a ver com um pouco de tendência, não é nada oficial, mas é uma proposta de uma nova taxonomia de Bloom para quem desenvolve soluções de aprendizagem a partir da inteligência artificial. Olha que curioso, né? Eu acompanho essa especialista em design instrucional também, ela é a doutora Filipa, a fonte é dela, e ela semanalmente, inclusive, ela publica artigos sobre conteúdos de design instrucional. E ela repaginou assim essa taxonomia de Bloom. Olha para vocês verem que curioso. Então, ela traz essa nova complexidade, né, de aprendizado para o nosso designer. Olha só, como analisar ali, olha, capacidade, né? A gente vai ter que desenvolver essa capacidade de criticar e analisar informações, incluindo os resultados de inteligência artificial, identificando fonte, vieses e erros. Então, cada vez mais a gente vai ter que trabalhar com a nossa capacidade crítica, com a nossa análise crítica, para a gente validar esse conteúdo que vem da IA. Compreender, olha ali, olha, entender conceitos chaves, em parte orientando a IA para produzir explicações, descrições, visualizações confiáveis e precisas. Então, nunca foi tão importante o repertório que a gente precisa construir, a solidificação da gente como especialista em design de soluções de aprendizagem, para a gente poder validar isso. A aplicação, olha que interessante, aplicar conceitos em cenários práticos, incluindo a execução de conversa com IA e simulações. Então, poxa, quanto que a gente consegue já criar usando a inteligência artificial, usando criatividade, criando propostas novas. Então, acho que é muito legal. Usar uma variedade de ferramentas, incluindo a IA, para desenvolver formas inovadoras. Então, olha isso que a gente acabou de ver aqui, que o Thiago trouxe, né? Como que a gente faz essa variação, como que a gente usa as ferramentas em prol, e isso é importante. O colaborar
parceria em comunicação eficaz com outros, incluindo a IA, para alcançar resultados. Então, não se iludam que a gente vai ter só um assistente 24 horas por dia, 7 dias da semana, e a gente só vai ter que falar com o robô. Não, a gente vai ter que continuar falando com gente, porque a gente faz coisas para a gente. E a questão do disruptar, né? Olha lá, inovar radicalmente usando IA para inspirar novas invenções, transformar sistemas estabelecidos e gerar soluções. Era muito comum a gente que trabalha com solução educacional, muitas vezes a gente está ali sempre fazendo as mesmas coisas. Essa é a oportunidade que a gente tem agora de também propor coisas novas, né? De também justificar e argumentar coisas novas, ainda mais com essa capacidade global que a gente tem de acessar tantas coisas novas. Eu deixo agora com o Pedro. O Pedro vai falar um pouco mais de alguns pontos aqui específicos e depois eu falo um pouquinho mais de tendência. Bom, então, vamos lá, né? Só voltando um pouquinho aí no Page, o Page, ele é só fazendo um comentário aqui com o Page, porque eu acabei de, não tem nem 15 dias, eu entreguei um curso feito no Page para um cliente, e ele amou o curso, amou a forma como o Page construiu, né, como é a construção de toda a solução, a questão do vídeo, né, como foi perguntado, uso de vídeo, usei o quiz, usei as interações que o Page fornece, e assim, o cliente adorou, assim, foi a aprovação máxima lá pela equipe técnica deles, então eu recomendo para todo mundo que queira conhecer o potencial do Page, ir lá, testar, clicar no link aí do trial, porque vale a pena muito. E assim, eu posso dizer que foi uma construção de um curso talvez dos mais rápidos que eu fiz. Porque você já tendo tudo planejado, estruturado, quando você vai para o Page é muito rápido para montar tudo e deixar tudo no ponto só para publicar, no final das contas, né? Então, gerei o pacote, mandei para o cliente, ele já publicou e já foi um sucesso. Então, assim, dando aí o meu testemunho do potencial da ferramenta, é muito grande. Então, conheçam, pessoal. Realmente vão lá e conheçam. Bom, e aí, pegando muito do que a Aline falou, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vai falar de design instrucional, vai falar de educação corporativa, está tudo junto e misturado. Né? Uma coisa não vai ficar sem a outra, então muita coisa que ela disse, eu vou acabar também aqui tocando um pouquinho no assunto, que quando a gente olha para a educação corporativa como um todo, e aí tentando fugir um pouquinho do design instrucional, mas não tem como, enfim, está tudo misturado, quando a gente começa a olhar o mercado, o que aconteceu agora esse ano, realmente com essa entrada da inteligência artificial na rotina de todo mundo hoje que trabalha com produção de curso, querendo ou não, acaba ou tendo que usar, ou usando, ou tendo que usar, ou tendo que pelo menos aprender sobre a utilização de inteligência artificial, como utilizar a inteligência artificial dentro ali das suas soluções. Mas aí quando a gente olha para uma estrutura de educação corporativa, e aí pensando lá especialmente na utilização de AVAs, né, LMS, ou até mesmo os LXPs, a inteligência artificial ela vai entrar ainda mais, cada vez mais nesse mercado, até já adiantando um pouquinho, porque ela já entrou em muitas soluções presentes no mercado, né? Já está lá presente, já é utilizada, mas ela vai potencializar, ela começou já esse processo de potencialização de todo o processo de cultura de aprendizagem das empresas. Por quê? Porque a inteligência artificial ela vai justamente permitir cada vez mais essa personalização maior do conteúdo, ela vai realmente mexer com a forma como a gente distribui os conteúdos para os nossos colaboradores dentro das empresas. Então, hoje você vai colocar o curso lá no seu AVA e daqui a pouco o próprio AVA ele já vai começar o processo de indicação do que a pessoa precisa ver, o que ela precisa trabalhar. Ela vai buscar também, ela vai auxiliar muito nessa questão do engajamento, impulsionando o engajamento de todo mundo,
na participação dos cursos, né, aumentando aí, inclusive, as taxas de conclusão de curso, que muita gente volta e meia pergunta, mas qual é a taxa ideal? O pessoal está começando o curso, não vai até o final, e a inteligência artificial, ela veio e vai cada vez mais estar aí presente nesse sentido. Simone, pode passar, por favor? Além disso, uma questão que foi muito batida, e até por muitos relatórios que foram publicados aí, tanto pelo LinkedIn, quanto por outras agências, Udemy, todos eles praticamente abordaram de alguma forma a questão da cultura de desenvolvimento e mobilidade interna, ou seja, a gente criar soluções dentro ali do nosso ambiente de educação corporativa para que, primeiro, os onboardings se tornem cada vez mais eficientes. Então, existe uma preocupação grande nesse processo, ainda mais que estamos ainda vivendo nesse processo tanto do trabalho remoto, apesar do que a gente vem vendo por aí, não é? Das empresas chamando de volta, mas isso não vai simplesmente deixar de existir, quanto também pelo próprio trabalho híbrido. Então, a grande preocupação esse ano foi como criar soluções de onboarding que possibilitem realmente essa pessoa que entra dentro da minha organização ter uma ambientação ideal para que ela, até mesmo num curto espaço de tempo, já compreenda como é que é a empresa, como é que é a cultura da empresa, os valores, a missão e como é que é o trabalho dela dentro daquele ambiente, como ela vai desenvolver o trabalho dela dentro daquele ambiente, os caminhos dentro da empresa que ela precisa percorrer para que consiga atingir ali a performance esperada por ela. Além disso, a questão da colaboração e mobilidade aprimorada e o incentivo à mobilidade interna, porque quando a gente vai lá criar soluções dentro de educação corporativa, eu também tenho que pensar naquelas pessoas que vão querer, muitas vezes, migrar de uma área para outra. Então, qual é esse trajeto? A gente fala muito lá no plano de cargos e carreiras, a gente fala muito em construir o caminho para que a pessoa possa percorrer e criar uma carreira dentro daquela empresa. Então, existe hoje uma preocupação grande em como deixar isso de uma maneira mais fluida, até mesmo nas soluções educacionais ofertadas aí dos LMS, dos LXPs que as empresas utilizam. Então, as pessoas, elas saberem o caminho que ela precisa seguir, muitas vezes, para sair de uma área A para uma área B, ou até mesmo ascender dentro da própria área, de acordo com as capacitações necessárias, aquilo que ela precisa desenvolver de competências, né, habilidades, para poder chegar ou naquele local ou naquele nível tão almejado por ela. Então, aí em 2024 houve um foco grande em muitas empresas para isso, né? Tanto o onboarding quanto também trabalhar essa questão da capacitação para possibilitar essa mobilidade interna das pessoas ali dentro da empresa. Simone, pode passar. Só um momento. Desculpa, gente, eu falando no mudo, né? Aproveitando o gancho do Pedro ali e falando, né, principalmente que a gente tem que focar, principalmente quando a gente tem dentro de uma... A gente costuma ver que o LMS ele é o coração do RH e do TID, porque é a partir dele que a gente vai conseguir fazer toda essa estrutura que o Pedro e a Aline estavam comentando. Não, com certeza. O LMS hoje, ele é uma ferramenta fundamental para as empresas, né, pequeno, médio, grande, especialmente médio, grande porte, mas algumas de pequeno já começam a fazer essa utilização, para justamente ofertar para o seu pessoal, para o seu público interno, aquilo que é necessário, os conteúdos necessários para que eles possam desempenhar suas atividades da melhor maneira possível. Então, nada melhor do que você ter um LMS que atenda essa necessidade, que tenha robustez e a segurança
necessária para entregar todo esse conteúdo. E aí, quando a gente fala de conteúdo, palavrinha já muito repetida, e não é só em 2024, né, repetida até de outros anos anteriores, aí 2023, 2022, e assim por diante, porque é a grande, digamos, solução que muitas empresas acabam adotando, que é o microlearning. Né? A gente vive aí numa sociedade onde o tempo é cada vez mais restrito, as pessoas têm que se capacitar, mas ao mesmo tempo têm que executar suas atividades laborais ali, tem que entregar aquilo para o que elas foram contratadas, e aí como conseguir dosar, não é? Uma dúvida que às vezes as empresas elas trazem assim, mas eu vou ter que, a pessoa vai ter que parar 30 minutos, 1 hora, 2 horas para fazer um treinamento, eu vou ter que tirar ela do ambiente de trabalho, como é que eu vou fazer isso? E o microlearning, ele veio muito nessa, e ainda vai ser uma solução muito utilizada pelos próximos anos, para tentar atender a essa necessidade das empresas de capacitar, mas capacitar de uma maneira rápida, que não demande tanto tempo das pessoas dentro da empresa, mas também de uma maneira assertiva, e que também sirva ali de uma solução também de consulta para você tirar uma dúvida, rever rapidamente ali uma questão que você tentou fazer, não deu certo, você volta lá no microlearning, vê como é que era, uma situação ou outra. Então o microlearning está muito presente, e hoje, cada vez mais, ele vai estar presente no fluxo de trabalho das pessoas. Então, ao longo da jornada de trabalho, o microlearning ele vai sendo colocado para as pessoas consumirem a cada instante. Então, é uma preocupação que as empresas precisam, se não têm, já precisam ter, de como melhor entregar os seus cursos, os seus microlearnings para os seus colaboradores. Né? Então, não é só produzir. Né? Eu sempre bato nessa tecla com algumas pessoas, com alguns clientes. Não é só produzir, é você sentar e pensar em toda a estratégia de como isso vai ser entregue. E até mesmo pensando no seu LMS, como isso vai ser entregue, e até as outras ferramentas que serão necessárias para garantir aquele engajamento das pessoas e poder conferir se as pessoas realmente acessaram aquele conteúdo. Então, o microlearning e o aprendizado ao longo do fluxo do trabalho, ele vai ser cada vez mais presente na rotina de todo mundo, em todas as empresas. E, além disso, a questão da integração e do feedback, porque ao mesmo tempo que eu estou capacitando e a pessoa está trabalhando, eu preciso estar ali também entregando, dando feedback a ela. Né? E entregando isso para a pessoa ter a noção de se ela compreendeu bem o que foi explicado e, ao mesmo tempo, está aplicando bem o que foi explicado, entregue a ela naquele conteúdo. E aí, lógico, a gente poderia entrar aqui em questões de avaliação, poderia aqui falar de Kirkpatrick, poderia falar de várias outros assuntos. E aí demandaria aí muito tempo. Porém, o que chama a atenção nesse meu último slide é isso, é que a gente não é só ofertar, também está ali monitorando e dando esse feedback. E no caso do Learning, até já adiantando um pouquinho, ele dá muito bem isso. Né? Ele tem essa capacidade muito, muito boa de estar funcionando nesse sentido. Aproveitando até Pedro, fiquei com vontade, Simone, fazer fazer um comentário aqui, assim, porque isso soa tão bem nos ouvidos, né? Assim, de falar assim, olha, numa era que a gente tem tanto conhecimento, que as pessoas são bombardeadas de conhecimento, que a gente tem tanta informação, né? E aí a gente parte de um outro lugar, né? Que eu acho que essa é a grande característica e tendência que você trouxe, de não ser só um treinamento que precisa ser executado uma única vez, mas que seja uma fonte de conhecimento para que quando eu tenho alguma dúvida e eu preciso usar no meu fluxo de trabalho, eu saiba aonde eu consulto para poder resolver aquela dúvida ali, né? Como que eu uso o treinamento mesmo no meu dia a dia? Isso é muito, muito bom, muito bom. Ótimo. Aproveitando o comentário de vocês, eu ia pedir para o Thiago mostrar um pouquinho para a gente na íntegra ali o Learn,
principalmente, só passar que as meninas estão compartilhando aqui novamente, o Thiago ele vai compartilhar, tá? E mostrar um pouquinho. Travou, acho que travou. O que ele pode fazer? O Pedro falou na questão. Voltou? Acho que voltou. Não, caiu. Caiu. Mas não tem problema, não. Eu retomo daqui. Thiago, eu acho que eu ia falar justamente isso, para mostrar, porque o Learn, assim, para a gente conhecer o Learn, precisaria de muito tempo, mas eu acho que tem muita coisa que dá para você mostrar agora para o pessoal, de como tudo isso está conectado ali dentro do Learn. Tá, o que eu quero mostrar aqui, pessoal. e eu vou... Voltou sim, Simone. Eu queria até agradecer ao Pedro aí por tudo que ele falou, porque eu acho que as pessoas ainda não têm tanta noção do quão importante é isso. E é até difícil para a gente conseguir explicar e mapear isso para vocês, porque o que acontece? Como o Pedro falou, a gente tem já essa cultura de passar treinamentos, enfim. Só que esse é o momento em que a gente consegue acompanhar isso, a gente consegue desenvolver essa trajetória do colaborador. Então a gente vai ter relatórios, a gente vai ter o acompanhamento, a gente vai entender como que esse colaborador está sendo desenvolvido dentro da plataforma. E o Learn, ele vai dar as ferramentas justamente para a gente conseguir compreender isso. Tanto o engajamento do colaborador, como que ele está desempenhando, o tempo que ele passa na plataforma, qual o feedback que a gente tem para isso. Inclusive, após todo esse processo que ele faz dentro da plataforma, a gente consegue extrair relatórios para, inclusive, dar um feedback para esse colaborador. Então, a gente consegue saber para onde ele está indo, onde ele quer chegar, quais são os objetivos desse colaborador. E, para mim, o principal, que é com isso tudo você desenvolver a cultura de aprendizagem dentro da empresa, que é a pessoa saber que ali já tem essa cultura, que tem esse desenvolvimento, que ela consegue ali, por exemplo, através de uma gamificação, receber feedbacks, ela vai receber os diplomas dos conteúdos dela. Então a própria pessoa vai entrar na plataforma e vai falar, poxa, eu quero me desenvolver, eu quero fazer esse conteúdo, eu quero estar melhor nesse processo que eu estou desenvolvendo para, de repente, uma futura promoção, alguma coisa, e saber que a empresa está acompanhando esse desenvolvimento, tá? Então, para mim, isso é mais importante. Então, aqui, por exemplo, só para colocar para vocês, como o Pedro falou, a gente tem aqui um material em onboard, mas eu quero só explicar a diferença para vocês, tá? Essa aqui é a visão de um colaborador dentro da plataforma, lembrando que o Learn, ele tem aplicativo para celular, então o colaborador também vai ter essa facilidade, mas aqui a gente vai estar vendo aqui dessa forma nesse momento, tá? Então, só para explicar para vocês, eu tenho aqui um curso onde o próprio colaborador consegue ver o desenvolvimento dele, tá? E aqui a gente tem uma trilha de aprendizagem, onde, diferente do curso, eu vou ter vários conteúdos ali que o colaborador ele vai ter que fazer passo a passo, lembrando que isso é configurável, tá? Então a gente consegue, através de configurações, sempre bloquear o próximo passo, então o colaborador ele vai ter que necessariamente fazer o passo anterior para seguir o seguinte, e também com as nossas ferramentas, automaticamente já vai ser gerado ali um certificado desse colaborador ao final da conclusão dessa trilha de aprendizagem. Então, o que acontece? O colaborador vai entrar na plataforma, já vai ter ali para ele disponível o conteúdo, basta que ele acesse cada parte do conteúdo, e aqui vem também tudo desenvolvido com as nossas outras ferramentas. Aqui vai depender muito de como que você quer passar o material para o seu colaborador. Cada empresa vai ter esse conhecimento mais aprofundado dos próprios colaboradores. Ele vai desenvolver aqui os conteúdos, lembrando que a gente tem a parte de comentários, ele pode comentar, ele pode enviar perguntas, sempre para otimizar o material, tá? Então, após a conclusão do conteúdo, vai ser liberada a próxima parte, assim sucessivamente, e ao final, automaticamente já vai ser gerado o certificado de conclusão com o nome do conteúdo que foi concluído, com o nome do colaborador, porque tudo isso já vai estar no Learn, conforme as configurações necessárias para a gente conseguir desenvolver esses colaboradores. Então, a partir daqui, a gente já consegue ver que a gente tem aqui uma dinâmica que fica até que automatizado. O colaborador já vai entrar, ele já vai fazer ali o passo a passo, ele não vai conseguir avançar curso, enfim, ele vai fazer ali realmente no passo a passo, e ao final já é lançado o certificado para ele. E como eu falei para vocês, eu ainda estou aqui verificando como colaborador, se ele vier aqui na parte de conquistas dele,
ele consegue acompanhar todos os certificados que ele conseguiu desenvolver. Assim como vocês que estão desenvolvendo o conteúdo vão conseguir ver como administradores da plataforma, o próprio colaborador consumindo esse conteúdo também vai conseguir ver. Então ele vai se manter sempre engajado, sabendo que ele vai conseguir visualizar esses materiais e provavelmente esses materiais vão ser usados para dar feedback, para futuras promoções, enfim, que realmente existe um gerenciamento desse colaborador dentro da linha de ensino que ele está tendo dentro dessa empresa. Então, vocês podem ter certeza que o colaborador, ele mesmo, em certo momento, a partir do momento que a cultura é implementada na empresa, ele vai começar a entrar aqui na plataforma, desenvolver os conteúdos dele, ele vai querer buscar conteúdos para ser mais qualificado para fazer parte da empresa ou até mesmo para futuras promoções, tá? E aproveitando até o gancho aí do Thiago mostrando aí o Learn, uma coisa que a gente, enfim, ao longo desse ano eu brinquei muito com o Learn, né? Tem muito conteúdo aí, inclusive, produzido. Uma coisa que eu não sei se aqui participando com a gente tem analistas de RH que trabalham muito com a parte de análise de desempenho, especialmente, mas o Learn ele tem essa ferramenta, você pode fazer toda a análise de desempenho dos seus colaboradores dentro dele, emitir esses relatórios, fazer a avaliação até 360, né? A gente fala avaliação 360, mas você pode configurar ele de um jeito que você pode chegar até o 360, no final das contas, depende muito aí da sua política de avaliação, de feedback da sua empresa. Então, ele é muito flexível nesse ponto. Através do Learn, você consegue agendar também os one-on-ones, criar dentro dele próprio e ficar tudo registrado lá. Então, você fica com as informações todas centralizadas, você não precisa ter uma outra ferramenta externa para poder fazer esse controle, não, já está tudo dentro do próprio Learn. E aí, eu acho que meio que acabou que a gente já falou muita coisa até que vem para frente, né? Do que viria para frente na apresentação. A gente só tem alguns desafios e oportunidades que eu gostaria de bater nessa tecla, se a Simone puder voltar lá para a apresentação, que aí justamente alguns desafios e oportunidades dentro da área de educação corporativa, que eu acredito que quem aqui está presente já deve ter passado, ou está passando, ou ainda vai passar. Tá? E aí vai poder detectar. Primeiro, lógico, a resistência à mudança. Então, muitas vezes a gente vai encarar muita resistência à mudança. Quem nunca esteve em uma empresa onde o pessoal demorou para adotar uma determinada ferramenta, uma determinada tecnologia, aceitar a inserção de uma nova metodologia. Então, a gente vai aí com tudo isso que a gente está conversando, superar o ceticismo e mostrar o real valor da aprendizagem dentro das nossas empresas. As tecnologias, a gente já falou bastante das tecnologias, então mostrar como elas estão integradas aí no nosso dia a dia, como a inteligência artificial está integrada hoje, faz parte, está tudo, como eu falei, está tudo junto e misturado, não tem para onde correr mais. A gente tem que aprender a lidar com ela e como ampliar cada vez mais a questão da cultura da aprendizagem. Deixar claro, e a Aline falou muito bem, né, não é uma coisa restrita da área de treinamento e desenvolvimento, não é uma coisa restrita da área de educação corporativa, não é uma coisa restrita dos instrutores internos, dos instrutores corporativos, dos trainers, não é algo restrito. Todas as áreas, e é uma coisa que eu estimulo sempre, inclusive em clientes, que todas as áreas elas busquem criar as suas soluções, a criar as suas iniciativas de aprendizagem para poder cada vez mais aumentar, ampliar essa cultura de aprendizagem dentro da empresa. Isso é fundamental. E aí esses slides assim eram mais para um bate-papo mesmo, né? Assim, o Thiago já falou praticamente tudo o que vem nos próximos slides. A gente já comentou do onboarding, e ele já mostrou lá no Learn como é que funciona, como é que é possível. O onboarding o iSpring Learn, hoje, ele é uma das ferramentas consideradas as melhores dentro dessa área, especialmente de onboarding. A criação das trilhas, ele também já mostrou o quão fácil é você criar uma trilha, e quando você tem especialmente o SULT com o Learn juntos, isso ainda fica cada vez mais fácil, porque um se integra no outro e tudo fica muito mais suave de navegar.
E a questão do engajamento, né? Que também, como eu já comentei, essa necessidade da gente aumentar o engajamento e a gente ter soluções que ampliem essa possibilidade de engajamento das pessoas. A gente poder trabalhar o social learning dentro da nossa empresa hoje é considerado fundamental, ter esse engajamento, essa troca de conhecimento, o LMS não ser só um repositório de curso, mas é um repositório de conhecimento da empresa, onde todo mundo vai lá, vai consultar, vai interagir e vai contribuir também para essa ampliação. E aumentar a colaboração e o feedback, né? E aí eu, de novo falando do Learn, o Thiago já mostrando que é toda a possibilidade. Por exemplo, o Learn, você integra ele quem usa Zoom aí nas empresas, integra ele ao Zoom, integra ele ao Teams. Dá para fazer muita coisa, tá? Ele é uma ferramenta muito completa. Pedro, antes da gente passar a bola para a Aline, um ponto importante, ainda falando um pouco do Learn, principalmente da parte do feedback. O feedback hoje, dentro do Spring Learn, ele é moldável, tá? Ele é customizável. Então, a gente sempre trabalha com feedback 360. Muitas empresas não fazem feedback 360. Ela faz o feedback 180, ou ela quer customizar. Pode ser feito isso dentro da plataforma. E outro ponto também importante é o desenvolvimento de planos de PDI, sucessão de carreira, mérito, sabe? Tudo isso você consegue desenvolver. Então, quando a gente fala do LMS Learning, eu costumo dizer que ele é um LMS robusto, tá? Ele é fácil de você usar e que você tem algo gigante na mão, tá? Às vezes as pessoas se assustam por olhar assim, nossa, mas eu não preciso de um LMS tão robusto assim. Mas se você vai ver as suas necessidades da área de RH, da área de T&D, lá do DHO, desenvolvimento humano, gente, precisa sim. Porque no LMS você consegue fazer desde a entrada do teu colaborador até a parte lá do plano dele de sucessão, de meritocracia, de atendimento de novos cargos, liderança. Então, vale a pena sim você testarem. Lembrando, Simone, que fica tudo registrado no histórico, né? Então você vai ter todo o acompanhamento desse colaborador, desde quando ele entrou na empresa, fez o onboarding, até lá na frente, onde ele já está fazendo conteúdos bem mais complexos, estão agregando muito a ele dentro da empresa. A gente não perde esse histórico, nem todo esse acompanhamento, que também é muito importante. Maravilha, vamos lá com a Aline. Tá no mudo, Aline. Foi. Eu quero aproveitar essa fala de vocês, assim, né? Porque eu trabalho faz 24 anos com educação, tá certo? Que com educação corporativa só desde 2011, então são 14 anos. E eu tive trabalhando em RH, muitas vezes, meus clientes, a grande maioria é RH. E sempre se teve aquela questão de um estereótipo que o pessoal de RH não é bom em dados, né? E como é que eu também me considerava assim, né? Eu faço uma força surreal, porque não é mesmo a minha habilidade principal, mas assim, o quanto que todas as tendências, e não é para 2025, não, ela já vem de algum tempo, ela vem da importância dessa análise de dados, né? Então, quando você tem um LMS, que você tem informações, eu comecei falando, né, sobre a importância desse primeiro mapeamento, dessa estratégia organizacional, dessa persona, para a gente desenvolver treinamentos que sejam eficientes, que atendam de fato o negócio, vai ser cada vez mais importante. Então, assim, é muito, muito importante que a gente desenvolva essa habilidade de análise de dados, né? Acho que, assim, e aproveitar essa onda da inteligência artificial, que ela vai nos ajudar também a desenvolver essa habilidade que a gente não tem tão facilitada pela nossa jornada profissional, né? Assim, pela formação, muitas vezes e tal, mas o quanto que isso vai ser importante. Então, assim, acho que isso nem tinha, assim, isso é uma tendência. Agora, recentemente, semana passada, se não me engano, saiu a pesquisa, né? O panorama de treinamento e desenvolvimento 2024-2025 da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Então, assim, muito das questões ali não é novidade, né, Pedro?
não é novidade, assim, as tendências são as mesmas. Eu trouxe aqui 2 slides, um falando com algumas questões de preocupações da liderança, que o Instituto Gartner publicou também semana passada, e agora a gente e saiu também da Panorama aqui do Brasil, que é algo mais específico que a gente olha. Então, assim, as preocupações são as mesmas, a gente tem uma responsabilidade, né, de cuidar realmente e favorecer essa cultura de aprendizagem que a gente tanto falou aqui. Vai continuar o remoto. Acho que tem de mais novo como tendência é esse olhar para as novas competências em relação às tecnologias, a capacidade que a gente tem de uso de tecnologias, não só na área de treinamento e desenvolvimento que a gente está trazendo aqui, mas, num geral, em todos, como é que a gente usa, como é que a gente fala de gestão e governança de dados, como é que a liderança cuida disso, né? Porque é uma pauta muito importante para treinamento, cuidar junto com todas as áreas da organização. Como é que a gente fala sobre isso? Porque as tecnologias estão aí, as pessoas estão perdidas ainda em relação à usabilidade. É curioso, né? Porque eu gosto de ficar ver o que está acontecendo, né, em relação à questão de IA, porque a inteligência artificial ela promete muita produtividade e, ao contrário, assim, as pessoas também não estão sabendo usar e entregar a produtividade que se espera delas, né? E o quanto que é importante essa governança e gestão de dados, assim, como que as pessoas precisam conversar sobre isso, como a gente precisa influenciar sobre isso para ter uma fortalecer, né? Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria contribuir também. Não sei se, Simone, não precisa nem, acho que, colocar o slide, queria agora acho que é um bate-bola mesmo, né, daquilo que a gente viu. Pedro, tem alguma coisa mais aí de experiência? Não, acho que você tocou num ponto que hoje a gente tem que ter muita atenção. A gente fala muito em solução educacional, e a gente vive um momento em que não tem como você desconectar soluções educacionais de T&D e dados. Né? Antes a gente ficava muito refém, e muitos analistas de treinamento acabavam se tornando refém do quê? De tirar pedido, que a gente falava. Né? Tirar pedido. A área está demandando, a área X está demandando, a área Y está demandando, eu vou fazer. Só que agora, com essa nova realidade e com essa capacidade de análise de dados que a IA traz, né, que eleva e potencializa ainda mais essa capacidade de análise, a gente tem condições de, primeiro, criar soluções mais assertivas, que vão realmente lá no ponto nefrálgico da questão, resolver aquela dor, e às vezes até ter argumentos para falar, olha, isso que você está me pedindo não vai ser a solução, não vai resolver. Não é? Então, ou só vai ser um pedaço da solução. A solução total tem que ser mais ampla. Né? Aí a gente vai trabalhar com outros raciocínios, aí pessoal que gosta de criar soluções usando design thinking, ou então usando action map, ou então vai ver que a solução deixa de ser o treinamento em si, passa a ser uma coisa muito mais global, quando a gente tem mais dados até para embasar aquilo que a gente está falando. E, realmente, as lideranças, elas ainda precisam ali aprender como lidar com essa quantidade de dados, porque elas ainda estão tateando muito. No geral, Nesse né, eu sentido. acho que, assim, a gente tem a história do feedback, né, contra fatos e dados, não argumentos, e é um pouco disso, assim, porque muitas vezes a gente tem quando a gente fala de cultura de aprendizagem, que está aqui no começo, né, com um dos desafios, uma das preocupações da liderança para 2025, que a gente tanto fala, é como que a gente também usa esses fatos e dados a nosso favor, tudo que a gente desenvolve ao longo, que muitas vezes se perde pela questão do engajamento,
acompanhamento, que muitas vezes se perde porque não tem uma cultura de tempo para os colaboradores aprenderem. Como que a gente também conta, né, quando a gente faz esse acompanhamento de dados, esse feedback contínuo, igual a gente tem ferramentas para isso, como que a gente conta para a liderança que ali, às vezes, a gente já tem a solução dentro de casa, mas as pessoas precisam acessar mais, isso precisa ficar mais importante, as pessoas precisam ter espaço de conversar mais sobre um conteúdo, né? Por mais que ele seja pequeno. Então, eu acho que tudo é um grande mosaico que a gente vai organizando, deixando ele bonito, pensando que às vezes vai faltar uma peça aqui e a gente tem que substituir, fazer ajustes, assim. Então, eu olho para essas tendências como algo conhecido, mas como algo que precisa ser bastante cuidado, assim, por nós, né, que trabalhamos tanto com educação corporativa. Aline, agora uma pergunta, Pode né? até fechar, viu, Cia? Esse slide aqui eu já falei de tudo já. Fica tranquila, Tem a um gente ponto vai... desse slide até que eu queria falar depois. Tem um item que eu queria Então falar depois. deixa ele, então deixa ele aqui. Uma pergunta rápida, até tanto para você como para o Pedro. A gente falando bastante liderança de 2025. A gente fez também a Spring Days, onde a gente falou muito sobre a questão da liderança para 2025. Na sua opinião, na sua visão, assim, essa liderança que está vindo hoje, né, ela tem muito essa pegada da geração Z, né? E a gente percebe que elas causam um grande impacto nas empresas porque elas têm muita bagagem teórica e não tem muita bagagem assim prática. Como que você vê isso assim lá para 2025, nessa visão desse panorama, nessas trends? Deixa eu te falar, assim, né? Eu trabalho, como eu falei, assim, há um tempo, a gente ouviu falar muito de 70-20-10, metodologia 70-20-10. Então, algumas coisas têm vindo para o nosso... em textos, em artigos, e aí eu costumo fazer algumas conexões, né? Assim, 70-20-10 nunca esteve desatualizado e hoje talvez tenha algum nome um pouco mais diferente, o on the job. Como que a gente aprende na prática? Como que a gente envolve? Como é que a gente traz um conteúdo que possivelmente antes ele era medido uma única vez, assistido uma única vez e estava ok, a gente desenvolvia esse conteúdo para ser visto uma vez, e a gente muda esse modelo mental e coloca isso como um conteúdo, um repertório para ser acessado no fluxo de trabalho, para que aquilo ajude no dia a dia, por conta da quantidade de conhecimento. Então, eu vejo que a geração Z, ela tem toda essa perspectiva tecnológica, mas não muda muito do que a gente via algum tempo atrás, que era o social selling. A gente está aprendendo aqui nas redes sociais, a gente está aprendendo no YouTube, a gente está aprendendo numa interação no Teams. Então, como que a gente usa essas ferramentas para trazer mais repertório, trazer mais experiência? E acho que é essa criatividade que talvez a gente precise sair, às vezes, de algumas caixinhas e conseguir medir outras coisas que também que são treinamento também, sabe? Nem é treinamento, que é aprendizagem. Eu contribuiria dessa forma, assim, eu sempre penso nesse sentido. Pedro, é contigo. Porque, desculpa, que o filhão, eu falei para ele que ia terminar 12 horas, e como bom rapaz autista que deu 12 horas, ele veio me alertar. Mas, vamos lá. Não, o que você falou, Aline, realmente é essa impressão que eu também tenho, tá certo? Eu acho que, pegando aí o gancho que a pergunta que a Simone falou, que vem com muita bagagem teórica, pouca prática, eu acho que liderança, a gente tem, lógico, nós criamos programas de lideranças muitas vezes, desenhamos programas de lideranças, fazemos tudo isso, mas a liderança ela só vai ser desenvolvida no teste consolidada no teste de fogo mesmo. É quando a pessoa vai para lá e ela vai ser colocada à prova e ela vai ser colocada sob pressão, e ali muitas vezes é que ela vai até mesmo chegar à conclusão de que se ela se ela tem esse perfil de liderança ou não. Né? Já vi casos de pessoas que foram para cargos de liderança,
mas que quando foram para o calor da batalha, digamos assim, viraram e falaram, não, isso aqui não é para mim, eu prefiro voltar ali, realmente atuar de uma outra maneira. O gancho que eu queria pegar nesse seu slide, Aline, é uma coisa que a gente acaba não falando, mas que é uma preocupação. Recentemente eu participei aqui do Ceará RH, que foi é o maior evento de RH do Norte e Nordeste. Eu estive lá como congressista, participando das palestras e tudo. E uma das coisas que a gente bateu muito na tecla, lá, eu falo porque até na conversa com muitas empresas a gente acabava trazendo isso, é a grande preocupação hoje com ESG, que é um tema que a gente tem que trazer cada vez mais para dentro da roda de conversa, e um dos temas é justamente a promoção de diversidade, inclusão e diversidade, equidade e inclusão. Não é? E aí, pegando até o gancho da Lani, das perguntas que a Lani estava fazendo aqui no chat sobre acessibilidade, é uma coisa que, infelizmente, eu ainda vejo as empresas não tão preocupadas com isso. Muitas vezes as empresas pedem cursos, criação de cursos, e quando a gente coloca essa questão da acessibilidade, que é obrigatória hoje por lei, inclusive, tem lei que normatiza isso. Às vezes eu escuto assim, não, Pedro, eu não vou me preocupar com isso agora porque nós não temos nenhuma pessoa deficiente no nosso quadro. Pode cortar esse custo. Pode cortar esse custo. Eu não vou De... ter isso agora, eu não tenho ninguém que precise de um curso acessível. Eu falei, você não tem agora, mas você vai ter. E desde já você precisa que suas soluções, os seus cursos sejam acessíveis. Então é uma coisa que a gente precisa trazer para dentro da roda de conversa, muitas vezes. A gente fala muito de treinamento, desenvolvimento, e essa parte é fundamental. Né? A gente ter essa preocupação hoje, cada vez maior, com o DEI, né? A diversidade, Olha, equidade e inclusão. Eu vivo essa dor, porque todas as propostas que eu apresento dos meus projetos, eles têm sempre a tradução de intérprete, ele tem a preocupação de fazer uma avaliação com tecnologia para ver os níveis de acessibilidade e tudo mais, e muitas vezes assim, as pessoas não acham que seja relevante, né? Assim, mas não preciso isso não, né? Mas como é importante, é muito, muito relevante. Acho que é isso. É tendência, era para já ser, mas continua tendência, e a gente tem que correr o ano que vem atrás disso também, né? Exato. É uma coisa que a gente precisa bater mais na tecla e até defender. Até defender que isso seja cada vez mais impulsionado dentro das empresas. Ó, a Lani está colocando aqui, né? As pessoas envelhecem, continuam trabalhando, acessibilidade é para todos. É sim, Exato. Viu? Olha, não consigo mais tirar o óculos. Eu estou aqui, ó, com a minha tela aqui bem expandida, porque eu não consigo mais ler. Como é importante, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Muito bacana. Verdade. Gente, muito obrigada. E aí, pessoal, o que vocês acharam no nosso último webinar do ano? Mais uma mesa redonda, né? Para a gente bater papo, trocar insights. Logo eu vou passar uns slides para vocês ali. Peço que, por favor, respondam a nossa pesquisa, porque é muito importante cada feedback de vocês para que a gente consiga melhorar cada vez mais. E aproveitando, agradeço também ao Pedro, a Aline, o Tiago, que estão aqui presentes com a gente. Obrigada pela presença de vocês, tá? Que 2025, com certeza, a gente vai fazer grandes projetos juntos. Tem muita novidade vindo por aí. Muito bom, eu fico agradecida também. Quero tirar uma foto depois com vocês. Claro, com certeza. Antes da gente só passar o nosso slide ali, eu e o Thiago, a gente tem que vender o nosso peixe, né? Então, sim, a gente está fazendo uma super promoção, que é Black da iSpring, tá? Olha, vou ser sincera, em 5 anos aqui de iSpring, essa é a primeira vez que o desconto está gigantesco, então vocês têm que correr e têm que aproveitar o desconto anual de 40% do Switch Max. Então, pessoal, já corre lá, já chama o Thiago, já escaneia ali o QR Code e, por favor, vamos aproveitar. Vamos agora aqui seguir para o nosso próximo slide também. Esse eu peço para vocês
que sigam nossas redes sociais, tanto no LinkedIn também, a gente vai passar depois para vocês o Instagram via e-mail. Tenham feedback para a gente, porque é muito importante, tá? Cada feedback de vocês a gente vai aprimorando e vai melhorando cada vez mais. Acho que não está aqui o slide, mas o Learn também tem desconto, tá? Ali a Lani comentando, Lani, a Spring Learn tem desconto também, tá? De 20%. Vamos lá. Então, já chama o pessoal de venda, já chama o Thiago ali e aproveite para ter esse desconto. Pessoal, muito obrigada. Eu quero aproveitar, gente, para agradecer o Pedro, agradecer a Aline. Eu acho que muitas vezes a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento e a gente não dá o devido valor. Então, quero já deixar meu agradecimento a eles aqui e também ao chat, que participou bastante dessa vez. Agradeço pela pergunta de vocês, pela colocação de vocês, e a gente segue à disposição. A gente termina aqui o webinar, mas a gente segue no chat, a gente segue no e-mail, a gente segue no WhatsApp. Onde vocês precisarem da gente, pode fazer contato, que a gente vai tentar tirar a dúvida de vocês o mais breve possível. Exatamente. Eu também gostaria de agradecer todo mundo, a oportunidade de que sempre a Spring chama, tá aí, a gente sempre está junto. Esse ano a gente conseguiu, inclusive, estar junto pessoalmente, né? Thiago, Simone, todo mundo. Então, agradecer mais uma oportunidade. Já estou vendo muita gente aqui me adicionando no LinkedIn, então podem me procurar, qualquer coisa, qualquer dúvida, querendo conversar mais, é só me procurar, é fácil encontrar, tá certo? Eu também. A gente não se encontrou pessoalmente, Pedro, mas olha, eu também tive a oportunidade de conhecer essa turma aqui em São Paulo, no Conar, muito bom. Também, quem quiser me seguir no LinkedIn, me encontra lá como Aline Penha, e vai ser um prazer poder trocar ideia com vocês. Perfeito, então, muito obrigada para vocês, que venha 2025 com muita energia e com certeza a gente vai mudar aí o futuro do e-learning, e principalmente da liderança através de um bom treinamento corporativo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por tudo. Obrigada, tchau. Tchau, Tchau, gente. Obrigado.